Olá a todos, meu nome é Lucas, nós somos o grupo 4 e iremos abordar sobre as enzimas. As enzimas são moléculas orgânicas de extrema importância para a manutenção da vida. Elas são responsáveis por criar as condições ideais para que as reações químicas ocorram nos sistemas biológicos. Sem a catálise, essas reações não ocorreriam na escala de tempo adequada, impossibilitando assim a manutenção da vida. Na sua grande maioria, as enzimas são proteínas altamente especializadas ao seu substrato. Elas atuam como um catalisador, acelerando as reações de centenas de etapas para, como por exemplo, transformação de energia química, armazenamento de energia ou criação de macromoléculas. A atividade catalítica das enzimas depende da sua conformação nativa e da sua integridade. Caso essa enzima seja desnaturada ou dissociada dos seus resíduos de aminoácidos, ela irá perder essa capacidade catalítica. Algumas enzimas necessitam de outros grupamentos químicos além dos seus resíduos de aminoácido. Estes podem ser íons metálicos, como ferro, manganês, zinco, denominado cofator, ou de outras macromoléculas, como o ADP, o ATP. Estas são denominadas coenzimas. Este grupamento que se liga à enzima é denominado grupo prostético. Uma enzima cataliticamente ativa, juntamente com seu grupo prostético, é denominada holoenzima, que é composta da sua parte proteica, apoenzima, mais do seu grupo prostético. A energia de ativação é a energia necessária para que ocorra a reação química. A finalidade da enzima é fazer com que essa energia diminua. Agora eu vou falar da cinética enzimática como abordagem à compreensão do mecanismo. Bem, todas as enzimas têm algumas propriedades cinéticas em comum. Quando o substrato é adicionado a uma enzima, a reação rapidamente atinge um estado estacionário, na qual a velocidade pelo qual o complexo enzima-substrato vai ser formada é compensada pela velocidade em que esse enzima-substrato se decompõe. Em concentração fixa de enzima, à medida que o substrato aumenta, a atividade desse estado estacionário também vai aumentar de maneira hiperbólica, de forma a se aproximar da velocidade máxima característica, na qual a enzima vai estar na forma de complexo junto ao substrato. Bem, uma concentração de substrato que resulta numa velocidade de reação igual à metade da velocidade máxima é a constante de Michaelis, que é característica das enzimas agindo sobre determinado substrato. A equação de Michaelis-Menten, que é essa daqui, velocidade inicial igual velocidade máxima vezes substrato sobre constante mais substrato, vai relacionar a velocidade inicial com a velocidade máxima e o substrato por meio da constante de Michaelis. E essa cinética de Michaelis-Menten é denominada também cinética do estado estacionário. As enzimas também podem ter inibição reversível e irreversível. A inibição reversível de uma enzima pode ser competitiva, incompetitiva ou mista. Os inibidores competitivos competem com o substrato para se ligarem reversivelmente ao sítio ativo, mas não são transformados pela enzima. Já os inibidores incompetitivos, eles ligam-se apenas ao complexo ES, só que em um sítio diferente do sítio ativo. E os inibidores mistos podem se ligar tanto à enzima quanto ao complexo enzima-substrato, mas novamente em um sítio diferente do sítio ativo. Inibidores irreversíveis vão se ligar, o inibidor vai se ligar permanentemente ao sítio ativo pela formação de uma ligação covalente ou uma interação não covalente muito estável. E outra coisa bastante importante também é saber que cada enzima tem um pH ótimo ou um intervalo de pH na qual sua atividade pode ser máxima. Dando continuidade agora, vamos exemplificar algumas reações enzimáticas demonstrando os mecanismos específicos para que elas aconteçam.
Para uma melhor compreensão desses mecanismos, que são complexos, é necessário que se identifique todos os substratos, cofatores, produtos e reguladores e principalmente necessita o conhecimento da sequência temporal na qual são formados os intermediários ligados à enzima da estrutura de cada intermediário e de cada estado de transição, das velocidades da interconversão entre os intermediários, da relação entre a estrutura enzima e de cada intermediário e da contribuição energética de todos os grupos reagentes que interagem com os complexos intermediários e com os estados de transição. Portanto, provavelmente, não há uma enzima que se tenha um conhecimento que englobe todos esses requisitos. A quimotripsina, a hexocinase, a enolase e a lisozima são exemplos de enzimas que são mais estudadas e que exemplificam de melhor maneira os princípios dos mecanismos das reações enzimáticas no geral. A enzima glicolítica enolase, que catalisa a desidratação reversível de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato, no seu mecanismo de reação requer a presença de íons metálicos. O da quimotripsina envolve a adição e a desacilação de um resíduo de serina, como a quimotripsina pancreática bovina, uma protease bastante conhecida que catalisa a hidrólise de ligações peptídicas, caracterizando-se por realizar catálise geral ácido-básica, catálise covalente e estabilização do estado de transição. Já a hexocinase sofre um ajuste induzido quando o substrato se liga a ela, sendo esse seu mecanismo específico, como no caso da hexocinase de levedura, uma enzima bissubstrato que catalisa a reação reversível ATP e ADP, sempre se ligando às enzimas em complexo com o íon metálico magnésio. E a enzima lisozima, um agente antibacteriano natural encontrado em lágrimas e na clara de ovo, no seu mecanismo de reação, utiliza duas reações sucessivas de deslocamento nucleofílico, a catálise covalente e a catálise geral ácido-básica. O conhecimento dos mecanismos de ação das enzimas permite desenvolver importantes pesquisas, como no caso das proteases, que levou a um novo tratamento para infecções por HIV e também a que ajudou na produção de antibióticos, como é o caso da penicilina. Cada via metabólica possui uma ou mais enzimas com maior efeito no ritmo geral do processo. Estas enzimas regulatórias exibem atividade catalítica reduzida ou aumentada em resposta a certos sinais. Elas controlam a velocidade das reações catalisadas pelas mesmas e, com isso, o ritmo de todo o processo metabólico. São dois os tipos de regulação, a alostérica e a por modificações covalentes. Na regulação alostérica, as enzimas são reguladas por modificações não covalentes e são encontradas em quase todas as vias, geralmente no início catalisando, onde a molécula reguladora não se liga ao sítio catalítico e sim a outro local sobre a proteína, mudando a conformação da proteína, que por sua vez altera a forma do sítio ativo e sua atividade catalítica. A regulação enzimática por modificações covalentes é quando ocorre uma alteração na atividade da enzima devido à mudança na afinidade pelo substrato ou na sensibilidade a efetores alostéricos, como na adição de grupos fosfato a resíduos de serina, treonina ou tirosina. Essas ligações covalentes de grupos às cadeias polipeptídicas causam modificações na conformação da proteína, e um exemplo desse mecanismo de regulação é a fosforilação. A regulação alostérica é geralmente uma reação irreversível e de resposta mais rápida, diferente da regulação por fosforilação, que pode ser reversível.